Hoje, em nossa aula de português, vamos falar sobre isso mesmo, interpretação de texto. A interpretação de texto é um exercício que requer técnicas e dedicação. Isso mesmo. Você estava pensando que interpretar texto era apenas fazer a leitura? Não. Existem algumas dicas que ajudam o leitor a aprimorar a compreensão dos mais variados gêneros textuais. Letrado não é aquele que decodifica uma mensagem. Letrado é o indivíduo que lê e compreende o que lê. No Brasil, infelizmente, grande parcela da população sofre com o analfabetismo funcional, que nada mais é do que a incapacidade que o leitor tem de compreender o texto, inclusive os textos mais simples, de gêneros muito acessados no cotidiano. Teremos então 5 dicas de interpretação de texto. Vamos lá? Primeira dica: livre-se das interferências externas. Sabemos que nem sempre é possível ter a tranquilidade desejada para estudar. Ainda mais quando somos obrigados a conciliar várias atribuições em nossa rotina. Mas sempre que é possível, fique livre de interferências externas e escolha ambientes adequados para a leitura. Um ambiente adequado é aquele que oferece silêncio. Um ambiente adequado é aquele que oferece silêncio e algum conforto. Afinal de contas, esses fatores influenciam de maneira positiva os estudos. Ruídos e interferências durante a leitura reduzem drasticamente nossa capacidade de concentração e, consequentemente, de interpretação. Segunda dica: sempre recorra a um bom dicionário. Quem nunca precisou interromper a leitura diante de um vocabulário desconhecido? Essa é uma situação corriqueira, mesmo porque o léxico da língua portuguesa é extenso. É claro que desconhecer o significado de algumas palavras pode atrapalhar a interpretação textual. Por isso, o ideal é que você, diante de uma entrave linguística, consulte um bom dicionário. Na impossibilidade de consultar um dicionário, anote a palavra para uma consulta posterior à leitura. É assim que um bom vocabulário é construído. E acredite, ele sempre estará em construção, pois estamos constantemente em aprendizado. Então, um bom dicionário lhe auxiliará na compreensão do texto. Terceira dica:
prefira a leitura no papel. Sabemos que a tecnologia nos oferece diversos suportes que facilitam e democratizam a leitura e que os livros digitais são uma realidade. Contudo, sempre que possível, opte por livros ou documentos físicos, isto é, impressos. O papel oferece a oportunidade de ser rabiscado. Nele podemos fazer anotações de maneira rápida e prática, além de ser a melhor opção para quem tem dificuldade de interpretação textual. Então, livro digital ou livro impresso? A leitura de livros digitais, e-books, tem crescido cada vez mais no Brasil. Porém, nada se compara ao prazer que o leitor tem em entrar em uma livraria e escolher seu livro. Para um bom leitor, isso faz a diferença. Quarta dica: faça paráfrases. A paráfrase consiste em uma explicação livre e desenvolvida de um fragmento do texto e também dele completo. Ao ter um parágrafo mais complexo, você pode fazer uma pausa para tentar explicá-lo com suas próprias palavras. Isso facilitará a compreensão e a assimilação daquilo que está sendo lido. Ou seja, você irá explicar para você mesma entender aquilo que você leu. A paráfrase é uma explicação, ou seja, você lê, interpreta aquela parte do texto e só então continua lendo. Paráfrase é uma interpretação de um texto através das próprias palavras, de modo a manter o mesmo pensamento do original, tradução livre e, em geral, desenvolvida. Quinta dica: leia devagar. Ler apressadamente é um exercício que dificilmente transformará informação em conhecimento. O cérebro precisa de tempo para processar a leitura. Por isso, evite ler em situações adversas. Uma leitura feita com calma permitirá que você retome parágrafos e poucas coisas são mais eficientes para a interpretação textual do que a releitura. Consulte o dicionário e faça paráfrases e anotações. Ou seja, escreva o significado das palavras, aquilo que realmente o texto está querendo mostrar. Todas as dicas anteriormente citadas dependem, sobretudo, dessa leitura cuidadosa. Então, agora você já conhece como você pode ler e interpretar um bom texto. Então, por aqui terminamos nossa aula de português. Beijos e até a próxima aula!